E aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Que bom ter vocês aqui nesse domingo à noite. Agora, antes de qualquer coisa, eu preciso da tua atenção total, tá bom? Desliga a TV, coloca o celular no silencioso, pega um papel e uma caneta. Me dá só os próximos 90 minutos de atenção total, porque o que você vai ver aqui pode mudar tudo. Combinado? Bom, escreve aí nos comentários de onde que você está me acompanhando e o teu nome, tá bom? Eu quero ler todo mundo que está aqui. Escreveu aí? Manda aí. Enquanto isso, vamos continuar. Bom, já escreveu? Perfeito, então. Ó, para você que já está aqui comigo, você pode ter comprado um pendrive meu há 2, talvez 5 ou até 10 anos atrás. Você já esperou de 15 a 20 dias pelos correios. Você pagou pelo frete e funcionou perfeitamente. Aposto que se você está aqui e já comprou, sabe que funcionou perfeitamente aí esse pendrive. Eu quero agradecer pessoalmente a você que fez essa compra recente ou há anos atrás, tá bom? E hoje você vai receber uma notícia que vai mudar completamente como você recebe os seus pendrives e atualizações. E deixa eu te contar uma coisa aqui antes da gente começar, tá bom? Daqui a pouco eu vou te contar a história de um aluno meu aí de 67 anos que faturou R$ 4.800 em um único final de semana, usando uma técnica que eu quase não coloquei aqui nessa apresentação, tá bom? Mas antes disso, deixa eu te mostrar algo fundamental aqui nessa apresentação. Primeiro, faz aí esse exercício comigo. Fecha os olhos aí por 2 segundos. Sério, fecha aí e fica só ouvindo aqui a minha voz. Imagina que daqui 3 meses, você é a pessoa que todo mundo liga quando precisa de um serviço de manutenção. Seu telefone toca, é um vizinho. Fulano, meu PC está muito lento, pode dar uma olhada? Você vai lá, em 10 minutos, problema resolvido. O vizinho te faz um Pix de 150, 200, 300 reais e ainda te agradece. Você volta para casa sentindo aquela coisa boa de ser útil, de ser o cara que resolve, de saber que você não depende de mais ninguém e que ainda bota dinheiro no bolso. Como seria essa sensação aí para você? Agora, abre os olhos, porque hoje eu vou te mostrar o caminho exato para chegar lá. E tem um detalhe, no final aqui dessa aula aqui, dessa apresentação, eu vou revelar o nome de uma ferramenta que custa R$ 2.997 e que eu vou dar de graça para quem ficar comigo aqui até o final. Combinado? Além disso, eu preparei uma surpresa para o final da apresentação, que somente quem estiver ao vivo agora vai ter a oportunidade de ganhar, hein? Se trata de um kit físico de ferramenta elétrico que eu nunca vendi em lugar nenhum. Mas você só vai saber como participar e poder ganhar se ficar até o final. Então, fica aqui comigo. Quantos de vocês já sentiram aquela vergonha de ter que pedir ajuda com o computador? Pede pro filho, pro neto, pro vizinho, aquela sensação de caramba, eu devia saber fazer isso. Se você levantou a mão aí mentalmente, você está no lugar certo. Porque hoje eu vou te mostrar um método que está fazendo homens de 35, 45 anos para cima faturarem R$ 2.000 por mês com formatação de computadores, mesmo que você tenha trauma de tecnologia. E eu sei que trauma é uma palavra forte, mas é a palavra certa. Porque a forma como a tecnologia é ensinada por aí é traumatizante mesmo. Te enche de termos técnicos, de códigos, de coisas que parecem saídas de um filme de ficção científica, e aí você pensa, isso não é para mim. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? E se eu te mostrasse que existe uma maneira de formatar qualquer computador em menos de 10 minutos, cobrando 150 a 300 reais por serviço, sem precisar entender absolutamente nada de programação ou código? É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Mas antes de mais nada, eu preciso de uma promessa sua. Prometa não usar esses poderes aqui pro mal. Eu tô falando sério, meio sério. O que você vai aprender aqui pode literalmente transformar sua vida financeira em poucos dias. Então promete pra mim
que vai usar isso aqui para o bem. Combinado? Bom, combinado? Vamos lá então. Agora, é justo você perguntar: quem que é esse cara e por que eu deveria ouvir ele? Meu nome é Davi, eu formato e faço manutenção em computadores há mais de 20 anos. Já ajudei mais de 15 mil pessoas em todo o Brasil e fora do Brasil a fazerem a mesma coisa. Tenho mais de 100 mil inscritos no YouTube só falando sobre formatação. Criei pendrives especiais que foram vendidos para mais de 12 mil técnicos e 15 países diferentes desde 2014. Desenvolvi o sistema que revolucionou completamente a forma de formatar computadores. E para você ter uma ideia, o valor médio que meus alunos cobram por formatação é entre 150 a 300 reais. E tem gente fazendo 9 mil reais por mês com as minhas ferramentas. E o mais engraçado, tudo começou com um simples pendrive de 8 GB lá em 2014. Mas a história que eu quero te contar vai um pouco mais do que 2014. O José, de 57 anos, professor aposentado, ele formatou 12 computadores no primeiro mês depois de implementar o meu sistema. Faturou R$ 2.400 sem nenhuma experiência técnica anterior. Se o José conseguiu, você também consegue. E daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como. Agora, deixa eu te falar para quem isso aqui é, porque eu sei que tem gente bem diferente assistindo agora. Isso é para você, se você é um homem acima de 45 anos e que quer independência digital. Se você está cansado de pedir ajuda aos filhos ou netos toda vez que o computador trava. É para você se você está buscando uma renda extra, honesta e consistente. Se você nunca formatou o computador na vida, mas gostaria de aprender. E é para você que já conserta computadores, mas sem método, sem organização, sem eficiência, para quem gostaria de ser visto como o especialista pela família, pelos vizinhos e pelo condomínio. É para você que já é técnico e de informática, trabalha com isso, mas está travado financeiramente, utilizando métodos tradicionais de formatação e manutenção de computadores que só te fazem perder tempo e dinheiro. E é para você que simplesmente quer economizar dinheiro para resolver algo no seu próprio PC que leva 10 minutos com a minha técnica. Se você se encaixou pelo menos em uma dessas categorias, fica aqui comigo, porque o que eu vou te revelar hoje foi pensado especificamente para você. Meu objetivo aqui é te provar uma coisa só. Uma coisa. A única maneira de você ganhar independência digital e faturar uma renda extra com formatação através do que eu chamo de sistema fácil. E a única maneira de colocar esse sistema fácil para funcionar na sua vida é através da comunidade Formata e Fatura. É isso. Essa é a única coisa que você precisa acreditar até o final dessa aula. E para te provar isso, eu vou te revelar os 3 segredos que formam o sistema fácil. O primeiro segredo é o pendrive milagroso. Como formatar qualquer computador em 10 minutos com apenas 3 cliques, mesmo que você nunca tenha aberto um painel de controle antes. O segundo segredo é o treinamento extremo. Como dominar a formatação profissional em apenas 72 horas, mesmo sem experiência, usando o método seleção segura, que elimina o medo de errar. E o terceiro segredo é o efeito vizinhança. Como ter uma fila de clientes batendo na sua porta sem fazer propaganda, apenas pelo boca a boca. E no final, para quem ficar até o fim, eu vou mostrar uma oferta especial que só vai estar disponível amanhã às 9 da manhã no nosso grupo do WhatsApp. Os 10 primeiros vão ganhar um bônus físico que eu nunca ofereci antes. Então fica até o final aqui. Isso é importante, tá? Fechado? Vamos em frente. Antes de entrar nos segredos, eu preciso te contar uma coisa. Sabe por que a tecnologia parece tão difícil? Não é porque você é burro e não é porque você é velho demais e não é porque isso não é da sua geração. A verdade, e presta atenção no que eu vou te falar agora, é que a indústria da tecnologia foi projetada para te fazer se sentir incapaz. Pensa comigo, quando você compra um celular novo, ele vem com manual? Não. Quando o computador dá erro
A mensagem aparece em uma linguagem que alguém normal entende? Não. Quando você procura um tutorial no YouTube, a pessoa fala numa linguagem que parece de outro planeta? Sim. Isso não é acidente, é design. É a indústria que ganha dinheiro quando você se sente burro. Porque aí você paga um técnico, paga um curso, paga alguém para resolver para você, nem que seja o suporte ridículo da própria Microsoft, Dell, Samsung, ou seja lá qual for, que mais te atrapalha do que te ajuda. E se você já se sentiu assim, se já se sentiu por fora, ultrapassado, velho demais para aprender essas coisas, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso não é culpa sua. A culpa é de quem nunca se deu ao trabalho de ensinar da maneira certa. E é por isso que eu tô aqui hoje. Percebe como o sistema é montado contra você? Não é você que é incapaz, é o sistema que é projetado para te confundir. Você enxerga isso agora? Deixa eu te contar como que tudo começou. Eu cresci na loja de informática do meu pai. Tecnologia sempre foi a minha paixão. Aprendi a digitar antes mesmo de ler e escrever. Formatei meu primeiro computador antes da quinta série. E eu sempre achei aquilo natural. Era como respirar para mim. Mas com o tempo, comecei a perceber algo que me incomodava profundamente. As pessoas gastavam fortunas com técnicos de informática para resolver problemas simples. Problemas de 10 minutos que custavam 200, 300, às vezes 400 reais. Eu via vizinhos, parentes, amigos dos meus pais sendo literalmente extorquidos por conhecimento básico que eu tinha aprendido quando criança. E me dava uma raiva por dentro, porque aquilo ali não era justo. Mas o momento que realmente mudou minha vida aconteceu num dia específico. Eu tinha por volta de uns 12 anos de idade e meu pai, naquela época já tinha 50 e poucos anos, chegou em casa frustrado. Ele tinha pego um computador para resolver um problema que ele não sabia a solução. Ele chamou um técnico, o técnico veio, ficou 3 horas mexendo no computador, cobrou 400 reais e não resolveu. Disse que ia precisar levar o computador para o laboratório, que ia demorar uma semana, e eu vi nos olhos do meu pai algo que eu nunca vou esquecer. Eu vi vergonha. Vergonha de não entender, vergonha de depender, vergonha de estar ali, um homem feito, sem conseguir resolver aquilo ali sozinho, e de ter que dar explicações e desculpas para o cliente dele que confiou nele. Meu pai ficou 3 dias sem conseguir trabalhar, 3 dias parado por causa de um problema que, com as ferramentas certas, eu resolvi com uma formatação quando ele finalmente me pediu ajuda. Uma formatação. O técnico cobrou 400 reais e não resolveu. Eu resolvi com uma formatação. E naquela noite eu fiquei pensando, quantos homens como o meu pai estão passando por isso nesse exato momento? Quantos estão sentindo a mesma vergonha? Quantos estão pagando fortunas por algo que poderia ser simples? 400 reais para um serviço que eu resolvi com uma formatação. Não porque o serviço valia 400 reais, mas porque meu pai não sabia que era simples. Ele pagou pela ignorância e o técnico sabia disso. Vocês sabem quantas pessoas estão passando por isso nesse exato momento? Milhares. Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu irmão, pode ser você. Foi naquela noite que eu decidi. Eu vou criar algo que qualquer pessoa pode usar. Não importa idade, não importa experiência. Eu vou fazer a tecnologia ser acessível para todo mundo. Só que não foi fácil. Longe disso. Primeiro eu tentei ensinar formatação através de um blog que se chamava formatarupc.com. Criei tutoriais escritos, passo a passo, mas as pessoas ainda achavam complicado demais. Lia as instruções e travava no segundo passo. Depois fui para o YouTube e aí sim comecei a alcançar mais gente. Mais de 100 mil pessoas me acompanharam por lá. Mas mesmo com vídeo, muita gente ainda se sentia insegura para fazer sozinha. Foi quando eu tive uma epifania. Percebi que não adiantava só ensinar. As pessoas não precisavam de mais informação.
Elas precisavam de uma ferramenta que fizesse o trabalho pesado por elas. Uma ferramenta à prova de erros. Uma ferramenta tão simples que qualquer pessoa de qualquer idade pudesse usar com confiança. Então, comecei a desenvolver pendrives especiais que automatizavam grande parte do processo de formatação. E funcionou. Mais de 12 mil pessoas compraram esses pendrives. Eu enviava pelos correios para todo o Brasil e para fora do Brasil também. 12 mil pessoas. 12 mil. Isso prova que a demanda existe, que as pessoas precisam disso. E se 12 mil confiaram em mim quando era um pendrive físico pelos correios, imagina agora que ficou mais fácil, mais rápido e mais barato. Vocês estão vendo o tamanho da oportunidade? Mas aí apareceu outro problema. Toda vez que eu criava uma atualização, e no mundo da tecnologia, atualizações são constantes, meus clientes precisavam comprar um pendrive novo. Pagar pelo frete, de novo. Esperar 15 a 20 dias úteis, de novo. Se eu fosse um muquirana, eu iria ficar feliz. Mas isso, na verdade, me doía. Porque eu sabia que a versão 2024 do pendrive era muito melhor do que a de 2023. Mas o cara que tinha comprado em 2023 estava lá, usando a versão desatualizada. E eu ficava pensando, tem que ter um jeito melhor. Um dia eu tive uma outra epifania que mudou tudo. Eu pensei, e se eu criasse uma comunidade online, onde as pessoas pudessem baixar todas as ferramentas e atualizações direto pela internet? Sem esperar correios, sem pagar frete, sem ficar desatualizado. Uma assinatura simples, todas as ferramentas, atualizações frequentes. E assim nasceu a comunidade Formata e Fatura. Não foi do dia para a noite. Foram anos de desenvolvimento, mais de 81 mil reais investidos em programadores, licenças de software, sistemas de boot, mais de 5 mil horas de trabalho, e eu estou contando por cima. Mais de 1.000 computadores diferentes testados entre os meus e os dos meus alunos. Mas e o resultado, né? O resultado é que hoje eu vejo pessoas que não sabiam nem ligar um computador se tornarem os gurus da tecnologia das suas famílias e comunidades. E mais do que isso, faturando uma renda extra considerável sem sair de casa, sem precisar de diploma, sem precisar de anos de estudo. Homens de 50, 55, 60 e até 75 anos, aposentados, professores, ex-funcionários públicos, gente que achava que a tecnologia tinha passado por eles. E se você está assistindo aqui agora e se identificou aqui com essa história, se você já sentiu essa vergonha que meu pai sentiu, se você já sentiu ultrapassado pela tecnologia, eu quero que você saiba de uma coisa. Existe uma saída. E ela é muito mais simples do que você imagina. Se você tem sentido, se você tem se sentido assim, você não está sozinho. Se você sente vergonha quando precisa chamar o seu filho ou o seu neto para resolver os problemas do PC, se você já gastou mais de 150 reais para um técnico resolver algo em 10 minutos, você já se sentiu ultrapassado quando o assunto é computador? Você já imaginou se você pudesse ser a pessoa que todos chamam quando o computador dá problema? Já pensou em transformar esse conhecimento em uma renda extra? Se você respondeu sim, pelo menos a uma dessas perguntas aqui, presta atenção, porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai provar que tudo isso é possível para você e hoje. E eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de gente real, da sua idade, da sua situação, que está fazendo isso agora. Você está pronto para ver como? Me diz aí no chat. Agora vamos ser honestos. Até hoje, o que a maioria das pessoas era forçada a fazer? Gastar 200 a 500 reais para cada problema. Depender dos filhos e netos para tarefas básicas. Estudar anos de informática para entender o mínimo. Comprar dezenas de ferramentas caras e complicadas, investir 15 mil reais ou mais em cursos teóricos, gastar meses ou anos de estudo, ou perder horas e horas no YouTube com vídeos toscos e inúteis. Esse é o caminho mais difícil,
o caminho que a indústria quer que você siga, porque assim ela continua ganhando dinheiro e você desiste. Mas e se existisse outro caminho? Um caminho onde você não precisa estudar anos, onde não precisa gastar fortuna, onde não precisa entender código nem linguagem de programação? Existe. E é isso que eu vou te revelar agora. Eu passei 10 anos pelo caminho difícil para que você não precise passar nem 10 dias. Tudo o que você precisa saber está condensado no sistema fácil. O sistema fácil é feito de F de ferramenta, que é o pendrive, A de automação, que são 3 cliques, C de checklist, que é o método seleção segura, I de instrução, que é o treinamento extremo, e L de lucro, que é o teu dinheiro no teu bolso. E esse sistema tem 3 segredos. 3 segredos, quando combinados, te transformam de alguém que tem medo de apertar o botão errado em alguém que formata computadores com confiança e rapidez e sendo pago para isso. 5 letras, 5 passos, tudo que você precisa para sair do zero e começar a faturar. Simples assim. Faz sentido? Vamos agora para o primeiro segredo. Antes de entrar no primeiro segredo, deixa eu te fazer uma pergunta rápida para quem está assistindo aqui ao vivo. Digita aí no chat. Qual foi o último problema que você teve com o computador? Pode ser travamento, lentidão, tela azul, vírus, qualquer coisa. Vai, digita aí, eu quero ver. Vamos ver aqui o que o pessoal vai falar aí de problema no computador. Olha só a quantidade de gente passando por problemas. Pois é, você não está sozinho. E o primeiro segredo que eu vou te revelar agora ataca diretamente esses problemas. Segredo número 1. O pendrive milagroso. Isso aqui é o veículo, a coisa que vai te levar do ponto A ao ponto B. Como formatar qualquer computador em menos de 10 minutos com um simples dispositivo que faz todo o trabalho pesado para você, sem precisar decorar código ou comando. Fez sentido até aqui? Você consegue imaginar um pendrive fazendo isso? Imagina ter nas suas mãos um dispositivo tão poderoso que, ao conectá-lo em qualquer computador, ele automaticamente detecta todos os problemas, remove todos os vírus, recupera arquivos importantes e reinstala o sistema operacional completo. Tudo com apenas 3 cliques? Isso daí soa como magia, não é? Mas é exatamente assim que o meu sistema faz. Um pequeno pendrive que carrega consigo mais de 30 mil horas de programação e engenharia, condensadas numa solução que qualquer pessoa pode usar. É como ter um mecânico de Ferrari no seu bolso, pronto para transformar qualquer carro velho num modelo 0 km em questão de minutos. Consegue imaginar isso? Um pendrive no seu bolso que transforma qualquer computador problemático num computador novo em minutos. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas fica aqui comigo que eu vou te provar. Lembra que eu te contei a história do meu pai frustrado tentando formatar um computador? O que eu não contei foi o que aconteceu naquela mesma noite. Enquanto a chuva castigava o telhado, eu fiquei obcecado com uma ideia. Eu fiquei pensando, e se existisse um dispositivo que fizesse todo o trabalho complicado automaticamente? E então começou uma jornada que me custou uma fortuna. Para criar esse dispositivo, eu precisei investir mais de 50 mil reais em cursos e treinamentos, testar mais de 130 combinações diferentes de software, contratei 3 programadores especializados, sacrifiquei mais de 2 mil horas de trabalho, formatei mais de 700 computadores diferentes para testes. Até que um dia, às 3h47 da madrugada, depois de quase desistir, eu descobri a combinação perfeita. Uma combinação que permite inicializar qualquer computador com apenas um clique, formatar o sistema sem perder arquivos importantes, instalar qualquer Windows, mais todos os programas essenciais automaticamente, atualizar os drivers sem precisar procurar nada na internet e fazer tudo isso aí em menos de 10 minutos. Hoje, esse dispositivo é conhecido como o pendrive milagroso.
a ferramenta que transformou pessoas comuns em técnicos requisitados e bem pagos. Viram o que foi necessário para criar isso? 7 anos de pesquisa, 50 mil reais, mais de 10 mil testes, tudo isso para você não precisar passar pelo mesmo caminho. E eu já trilhei o caminho difícil para que o seu seja de 10 minutos. Vale a pena, não vale? Lembra do meu único objetivo aqui nessa aula? A única maneira de isso funcionar é através do sistema fácil. E o pendrive é a peça central dele. E olha como funciona na prática. É tão simples que dá até vergonha de chamar de procedimento técnico. Primeiro, você vai plugar o pendrive no computador. Segundo passo, você vai ligar o computador e pressionar uma tecla. Terceiro passo, você vai selecionar ali a opção formatar no menu visual. Quarto passo, você vai tomar um café. Quinto passo, você volta em 10 minutos e está tudo pronto. Sem comandos complicados, sem código, sem medo de errar. É literalmente a prova de falhas, projetado para pessoas que não têm experiência técnica. O pendrive faz backup automático dos arquivos importantes, formata o sistema com apenas 3 cliques, instala o Windows mais os programas essenciais automaticamente, atualiza todos os drivers necessários, otimiza o sistema para máxima velocidade, inclui antivírus e ferramentas de segurança, remove programas indesejados automaticamente, recupera senhas esquecidas, se adapta a computadores antigos e modernos e funciona mesmo em computadores que não dão vídeo mais. Todo o processo leva menos de 10 minutos, sem a necessidade de qualquer conhecimento técnico. Você já tinha visto algo assim? Algo tão simples? E para você não achar que eu estou exagerando, deixa eu te contar o caso da Maria. A Maria, de 59 anos, uma professora aposentada, nunca havia formatado um computador na vida. Nunca. Seguindo as instruções e usando o pendrive milagroso, ela formatou o seu primeiro computador em 9 minutos e 37 segundos. 9 minutos e 37 segundos. Na semana seguinte, formatou o computador da escola onde ela trabalhou por 30 anos. E o mais impressionante, Maria é apenas uma dos milhares de exemplos de pessoas acima de 45 que estão usando o pendrive milagroso para transformar suas vidas. Então, se você usar o pendrive milagroso, você acha que conseguiria fazer o mesmo que a Maria? Digita aí, sim ou não? E por que a instalação tradicional é lenta? Você já se parou para pensar sobre isso? O método tradicional que os técnicos formatam hoje em dia, sem ser com o pendrive, você tem que baixar a ISO do Windows, você tem que criar um pendrive que só vai ter aquele Windows em específico, tem que configurar a BIOS ali, demora de 5 a 30 minutos para você fazer tudo isso ali, da criação do pendrive até a configuração da BIOS, a instalação do Windows da forma tradicional em si, de 40 a 60 minutos, mais a instalação dos drivers, depende da internet, de 30 a 60 minutos, e a instalação de alguns programas, aí varia do cliente. Olha só, dá bastante tempo. Já com o arsenal que eu vou te mostrar aqui, você conecta o pendrive, seleciona na BIOS qual Windows você quer, espera dar alguns cliques ali, dá uns 3, 4 cliques nas opções que você vai ter, espera 10, 15 minutos, o Windows instalado, ativado, drivers instalados e programas básicos todos instalados. Parece mentira? Não. Deixa eu te provar. Antes de te provar, vamos ver o que o Google diz. Vamos perguntar para o Google quanto tempo demora para fazer a instalação do Windows. E os resultados aí vai ser de 40 a 60 minutos em média. Pode levar até 2 horas em PCs lentos. Essa foi a resposta do Google. Isso é o que todo mundo aceita como normal. Agora olha só o que vai acontecer nos próximos 10 minutos aqui da nossa live, né? Manda aí no chat, bora, quero ver. Mas eu sei que a palavra é bonita, falar até papagaio fala, todo mundo promete, todo mundo fala que funciona. Então sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou formatar um computador ao vivo aqui, na sua frente. Olha aqui no canto da imagem, eu vou ligar agora um vídeo. Esse computador aqui, ele está completamente zerado,
sem nenhum sistema operacional. Se eu ligar ele agora, nada acontece, tela preta. Agora olha o que acontece quando eu conecto o pendrive. Eu vou iniciar a demonstração da formatação em 10 minutos, nesse exato momento, e vou deixar rodando o cronômetro enquanto a gente continua a aula. Pronto, conectei o pendrive, liguei o computador, apertei uma tecla, apareceu o menu visual, vou selecionar o sistema que eu quero e agora é só esperar. Enquanto o pendrive faz o trabalho, eu vou te contar o segundo segredo. Porque esse é o poder do pendrive milagroso. Enquanto ele trabalha, você toma um café. Ou, no meu caso, você continua ensinando, como eu estou aqui. Olha lá, o sistema já está sendo instalado, os drivers estão sendo atualizados, os programas essenciais sendo configurados, tudo automaticamente. Sem que eu preciso tocar em nada, hein? Estou falando com vocês aqui. Agora, imagina você, numa terça-feira de manhã, fazendo isso na casa de um vizinho e saindo de lá com 200 no bolso. É isso que os meus alunos de mais de 60 anos fazem. É exatamente isso. Pessoal, olha lá no canto da tela. O pendrive está trabalhando. O Windows já está sendo instalado automaticamente. Enquanto eu fico aqui conversando com vocês, ele faz tudo sozinho. Vocês estão vendo isso acontecendo aqui ao vivo? Quando eu terminar de contar os próximos 2 segredos, a gente vai voltar lá para ver o resultado e aposto que já vai estar pronto. Vamos lá? O segredo número 2, o treinamento extremo. Esse aqui é sobre a sua capacidade de como dominar a formatação profissional de computadores em apenas 72 horas, mesmo sem nenhuma experiência técnica prévia. Porque, olha, mesmo depois de criar o pendrive milagroso, havia um problema que me incomodava profundamente. Os pendrives funcionavam perfeitamente, mas muitas pessoas ainda se sentiam inseguras sobre como usá-las. Eles tinham a ferramenta na mão, mas tinham medo de usar. O Leonardo, um aposentado de 58 anos, me enviou uma mensagem que me acertou como um soco no estômago. Ele me disse: Davi, o pendrive é incrível, mas eu tenho medo de fazer algo errado. Preciso de um guia que me mostre exatamente o que fazer. O Leonardo me mandou essa mensagem e eu fiquei parado, olhando para o celular. Porque sabe o que eu vi naquela mensagem? Eu vi o meu pai. O mesmo medo, a mesma insegurança. E foi aí que eu entendi uma verdade que mudou tudo. A maioria das pessoas acredita que sou velho demais para aprender tecnologia, que isso não é para minha geração, que eu vou apertar o botão errado e estragar tudo. Você já pensou isso? Não pensou? Eu sei que sim, porque eu já ouvi isso de milhares de pessoas. Mas e se eu dissesse que essa crença é uma mentira? Uma mentira que a indústria colocou aí na tua cabeça para você continuar pagando suporte, pagando técnico. E aí que eu percebi algo crucial, que eu estava entregando o carro sem ensinar as pessoas a dirigir. A maior barreira não era a falta de ferramentas, era o medo de usá-las incorretamente. O que eu chamo de síndrome do botão errado. Eu precisava criar algo a mais, algo que eliminasse completamente esse medo. No início, tentei métodos tradicionais de ensino, métodos técnicos e extensos, que ninguém lia, vídeos longos, que confundiam mais do que ajudavam, explicações técnicas que afastavam os iniciantes, cursos genéricos que não se aplicavam aos pendrives. Nada disso funcionava. As pessoas continuavam inseguras. E eu estava quase desistindo quando tive uma terceira epifania. O problema não era a falta de informação, era a abordagem de ensino. As pessoas acima de 45 não aprendem da mesma forma que um adolescente. Elas precisam de algo diferente, algo que respeite o ritmo delas, que use a linguagem simples delas, que vá direto ao ponto, que permita praticar sem medo. E foi aí que eu desenvolvi o que está lá dentro do treinamento extremo, o método seleção segura. Lembra da história do meu pai? Aquela síndrome do botão errado? Eu criei um checklist, não um checklist técnico, um checklist visual. Passo 1, passo 2, passo 3, como um GPS. Você não precisa saber o caminho, é só seguir a seta.
Começa testando, como meu pai, uma folha, instruções visuais, e ele resolveu o problema sozinho em 15 minutos. Aí eu refinei cada formatação que eu fazia e foram mais de 10.000. Eu testava, ajustava e simplificava. O resultado é um método que qualquer pessoa pode seguir. Não importa se você tem 45, 55, 65, 75 anos. Não importa se você nunca abriu um painel de controle na tua vida. O Carlos, um aposentado de 58 anos, me mandou uma mensagem. Ele disse: Davi, eu tinha 58 anos e nunca tinha formatado um computador na vida. Seguindo o seu método, resolvi o problema do meu notebook em 20 minutos. Na semana seguinte, formatei o PC do meu vizinho e ganhei R$ 157. E hoje eu tenho 7 clientes fixos só no meu condomínio. 7 clientes fixos num condomínio. O Carlos não fez anúncio, não gastou com marketing. As pessoas simplesmente souberam que ele resolvia e vieram atrás dele. Vocês estão vendo o poder disso? Isso aqui é sobre você se provar para você mesmo que você é capaz. E aí, você acha que se tivesse um GPS assim, um checklist à prova de erros, você conseguiria? Digita aí nos comentários aí. Eu consigo. Com o treinamento extremo, você vai ser capaz de formatar qualquer computador com total confiança. Diagnosticar sistemas, problemas comuns em menos de 5 minutos, resolver travamentos, lentidão e vírus sem esforço. Mas não é só isso. Você também vai se livrar da vergonha de pedir ajuda, da ansiedade toda vez que o computador apresenta um problema, da frustração de se sentir ultrapassado e dos gastos caros com técnicos e suporte. Tudo isso vai embora, porque quando você tem o conhecimento e a ferramenta certa, o medo some. A vergonha vira orgulho. A dependência vira independência. Então, se você combinar o pendrive milagroso com o treinamento extremo, o pendrive sendo a ferramenta e o treinamento a confiança, você já estaria no caminho, certo? E aí tem o segredo número 3, o efeito vizinhança. Esse é o segredo que ninguém te conta. Como ter uma fila de clientes batendo na sua porta sem fazer propaganda, apenas pelo boca a boca. Porque de nada adianta você saber fazer e ter confiança se não tiver quem te pague, certo? Eu sei agora o que você pode pensar. Ah, mas na minha cidade já tem técnico. Ou você pode pensar assim: como que eu vou achar cliente? E é aí que a maioria erra. E é aí que o sistema fácil brilha. Eu sei exatamente o que você está pensando agora. Você está pensando assim: tá, Davi, a ferramenta funcionou. Eu consigo aprender. Mas como que eu vou conseguir cliente? Ninguém me conhece, eu não sei vender, eu não tenho loja. Certo? Você pensou alguma coisa assim? Bom, eu vou te mostrar agora que conseguir clientes é a parte mais fácil de tudo isso. E eu vou te provar com uma história real. Lembra que eu te prometi a história do meu aluno de 67 anos que faturou 4.800 num fim de semana? Esse é o seu Antônio. Semana passada ele me ligou, 62 anos. Aliás, 67 anos, aposentado. Ele me disse: Davi, comprei o seu pendrive há 2 anos. Minha esposa ria de mim. Falava que eu ia estragar tudo. Ele me contou o conflito. A primeira vez que um amigo pediu ajuda, a mão dele tremia. Ele quase falou: não precisa pagar, é brincadeira. O medo de cobrar era quase maior do que o medo de formatar. Mas ele seguiu o script que eu ensino certinho, resolveu o problema e na hora de falar o preço, a voz falhou e ele sussurrou: é R$ 150. O cliente nem hesitou, puxou a carteira e pagou e ainda agradeceu. Naquela semana, esse cliente indicou para 3 amigos. Os 3 ligaram. Um deles tinha um problema mais complexo. Seu Antônio usou a inteligência artificial da nossa comunidade, seguiu passo a passo, cobrou R$ 300. No fim de semana seguinte, ele tinha uma lista de espera. Formatou 16 computadores em 2 dias. Resultado, R$ 4.800.
A esposa dele não ri mais. Agora ele anota os atendimentos na agenda dele. É matemática pura. Uma pessoa conta para três. Essas três contam para mais duas. De repente, você é o técnico do bairro. Isso é real. Digita aí se você conhece alguém que é referência em alguma coisa aí no seu bairro que você conhece. E como você ativa isso? É simples. O sistema te dá até um script do que falar. Você não precisa ser vendedor. É só seguir isso aqui. Passo 1. Resolva o problema do primeiro cliente. Pode ser de graça, um familiar. Passo 2. Peça. Se você conhecer alguém com um problema parecido, pode me indicar? Passo 3. Entrega um cartão. Eu te dou até um modelo e ensino a criar cartão. Ou só o seu número de WhatsApp mesmo. E o passo 4. Repita isso infinitamente. O Roberto, de 67 anos. Os filhos dele riam. Hoje, os filhos pedem ajuda para ele. E ele cobra. E os amigos dos filhos ligam. É uma rede. O mercado não está saturado. O mercado está mal servido. A maioria dos técnicos trata cliente mal. Demora. Cobra caro. Não resolve. E quando você é rápido, resolve na hora, é educado e cobra um preço justo, você vira uma lenda local e as indicações não param mais. Pensa na sua rua agora. Pensa no seu bairro, no seu condomínio, na sua igreja, na sua família. Quantos computadores com problema tem ali no momento? 10, 20, 50? Cada um deles é 150 a 300 reais esperando você. E nenhum deles sabe que você existe ainda. Então, se você aplicar o efeito vizinhança, você acha que conseguiria pelo menos 2 ou 3 clientes por mês? Sim ou não? A propósito, vamos ver aqui como é que está o nosso computador? Olha lá, já estamos com o Windows instalado, os programas essenciais configurados, drivers atualizados. Quem ficou de queixo caído? Manda aí no chat. Se eu fiz isso aqui ao vivo, sob pressão, imagina você vai fazer da sua casa no seu tempo. Manda aí se você vai fazer aí, manda um sim aí. Quero ver o teu sim. Você vai fazer? Pronto. Olha, um computador que estava morto ligou. Todo funcionando e eu nem precisei ficar olhando. Anota isso aqui. Pega um papel. Anota aí, R$150. Esse é o mínimo que você pode cobrar por esse serviço que você acabou de ver aqui. Um serviço de 10 minutos. R$150 por 10 minutos de trabalho. Se fizer isso uma vez por dia, 5 dias por semana, são R$3.000 por mês. Uma vez por dia, 10 minutos. Deixa eu repetir porque isso é importante. R$150 por 10 minutos de trabalho, enquanto o pendrive faz tudo, você toma um café, que trabalho no Brasil paga R$150 por 10 minutos. Me diz, vocês estão vendo a oportunidade aqui? Agora anota outro número, R$300. Esse é o valor que muitos cobram por formatação mais diagnóstico com backup. Então vamos recapitular os 3 segredos do sistema fácil. O segredo número 1 é o pendrive milagroso, a ferramenta que faz todo o trabalho pesado aqui em 3 cliques que você viu. O segredo número 2 é o treinamento extremo, a confiança com um método de seleção segura que elimina o medo. E o segredo número 3 é o efeito vizinhança, os clientes através do boca a boca. Lembra da única coisa que você precisa acreditar? Que é a única maneira de você ganhar independência digital e faturar uma renda extra com formatação é através do sistema fácil? E a única maneira de colocar esse sistema fácil para funcionar na sua vida é através da comunidade Formata e Fatura? Então, se eu juntar tudo isso, o pendrive milagroso, o treinamento extremo e o efeito vizinhança em um único lugar e te entregasse tudo pronto, seria possível você começar a faturar R$150 a R$300 por serviço ainda nessa semana que vai começar? Manda aí no chat, diz aí, sim ou não? Quero ver quem que tá comigo aqui. Olha só, o João, o Antônio, tá todo mundo falando sim aqui. Carlos. Olha essa tela agora, prints reais de pessoas reais. José, 57 anos, aposentado. 12 computadores no primeiro mês, R$2.400. Maria, 59 anos, professora. Primeira formatação, 9 minutos e 37 segundos. Contratada pela escola.
Carlos, 58 anos, um domingo, 23h42 da noite. Computador do vizinho com tela azul. Resolveu em 15 minutos. R$ 300. 9 indicações na semana. Fernando, 61 anos, mal sabia ligar o computador. Em 72 horas de treinamento, fez a sua primeira formatação sozinho. Roberto, 67 anos, os filhos riam. Hoje os filhos pedem ajuda para ele. Ele cobra. Antônio, 52 anos, motorista de aplicativo, em 3 semanas cobrando R$ 200 por serviço, hoje largou o aplicativo. Dona Marta, 54 anos, aprendeu mais em 72 horas do que em um ano no YouTube, hoje é referência no condomínio. Seu Jorge, 63 anos, aposentado do banco, diz que investiu o preço de um almoço chique. Em 2 meses, o Arsenal ele já tinha se pago 15 vezes. 8 histórias reais, 8 vidas transformadas. A pergunta é, você quer ser o nono dessa lista? Digita aí eu quero. Vamos lá, vamos ver quem que tá aqui comigo. Vou esperar as respostas de vocês. Um arsenal inteiro que eu montei ao longo de 20 anos. Tudo bem se eu gastar os próximos minutos te mostrando exatamente o que esse arsenal contém e como você pode ter acesso a ele hoje? Tudo bem aí? Me diz aí no chat. Tudo bem? Vocês querem saber? Tudo bem se eu mostrar? Ótimo. Perfeito, então. Vamos lá. Primeiro, pendrive Titanium, 32 GB. O Titanium é a sua equipe da SWAT. Ele resolve 80% dos trabalhos com 3 cliques. Windows 11, drivers automáticos, tudo incluso. Cenário. Cliente liga às 10 horas, computador travando. 10h15 você chega. Pluga o Titanium, 3 cliques, 11 horas da manhã, computador funcionando. R$ 150 no bolso. Se eu vendesse só isso, o preço do Titanium, R$ 397. R$ 397 só pelo Titanium. E olha que esse resolve 80% dos problemas. 80%. Só com isso. Você já resolve quase tudo que um cliente pode te pedir. Faz sentido esse valor? Então, até agora, você leva o pendrive Titanium. R$ 397. Agora, pensa comigo. Se tudo que eu fizesse fosse só te dar esse pendrive Titanium, só isso, e você fizesse uma formatação por semana, você já teria um investimento de volta em um mês, certo? Mas você não está levando só isso, não. Segundo, pendrive Platinum, 64 GB. E se aparecer um computador antigo, Windows 7, um problema estranho, o Platinum é a sua garantia de nunca passar vergonha. Inclui o Windows mais antigo, Linux, ferramentas de diagnóstico avançados. Eu vendia separadamente por R$ 597. Então agora você leva o Titanium de 397, tá comigo aqui? O Platinum de R$ 597. O total parcial até agora nesses dois é R$ 994. Faz sentido até aqui? Escreve aqui, tô acompanhando. Quero ver. Terceiro, o treinamento extremo. 37 videoaulas, microlições de 5 a 7 minutos em 72 horas. Você está pronto? Inclui o método seleção segura, o checklist que eu te falei, precificação, atendimento. Lembra do Fernando, de 61 anos, que mal sabia ligar o computador? Ele fez esse treinamento. Valor desse treinamento, R$ 997. Recapitulando agora. 997. O Titanium, 397. O Platinum, 597. E o treinamento extremo, 997. Total parcial do teu investimento hoje seria de R$ 1.991. Quase R$ 2.000 em valor real. Ferramenta, garantia de resolver e treinamento completo. Isso sozinho já transforma qualquer pessoa em um técnico. Vocês estão acompanhando o tamanho do que eu estou empilhando aqui? Me diz aí. Quarto, sistema diagnóstico infalível. Aquele checklist inteligente lá que eu criei para o meu pai. Te guia de qualquer problema. Também te diz quando não formatar. E junto, 6 meses de atualizações. Tecnologia muda todo mês. Você recebe tudo automaticamente. O valor desse diagnóstico infalível
é R$ 497 e o valor das atualizações são R$ 582 em 6 meses por semestre. Então veja lá, vamos acompanhar o que a gente vai ter até agora. O Titânio de 397, o Platinum de 597, o treinamento extremo de 997, o diagnóstico por 497 e as atualizações por 582. O total parcial é de R$ 3.070, mais de R$ 3.000 em valor. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Me diz aí. Isso é o plano Pro. Isso é o plano Pro e já é um absurdo de completo. Mas para quem quer ser técnico, mais completo da cidade, tem o plano Elite, que inclui tudo do Pro, mais 3 coisas. O que inclui o plano Elite? Inclui o pendrive diamante de 128 GB. O pendrive diamante ele é um tanque de guerra, com tudo do Titanium, tudo do Platinum, mais ferramentas de diagnóstico pesado, todos os Windows, todos, até desde o Windows XP, para você acreditar. Todos os Linux que você pensar tem lá, mais de 1.000 ferramentas. 1.000 ferramentas. O valor do pendrive diamante é R$ 997. O segundo item do plano Elite, a inteligência artificial Elite Assist. Você tem acesso vitalício. Um técnico a IA, a inteligência artificial é um técnico com 30 anos de experiência no seu bolso. 24 horas por dia, você digita sua dúvida em português normal, recebe a solução. Lembra do Carlos que resolveu às 23h42 de domingo? Ele usou a inteligência artificial. Plataformas similares cobram de 50 a 200 reais por mês. Aqui é vitalício e o valor é de R$ 2.997. Vocês entenderam isso? Uma inteligência artificial treinada para resolver problemas de computadores? Disponível 24 horas, que responde em português simples, igual um técnico com 30 anos de experiência no seu bolso e é vitalício? Você paga uma vez e usa para sempre? Isso sozinho já vale mais do que todo esse arsenal junto. Concordam? Concordam comigo aqui? E o terceiro item, uma comunidade no WhatsApp com mentorias ao vivo mensais e o certificado de técnico. Então, você vai ter um grupo com centenas de técnicos, 24 horas por dia, mentorias ao vivo comigo e certificado do técnico de elite. O valor dessa comunidade é de R$ 2.358. Então, agora, você vai ter uma noção completa do que tem no plano Elite. O plano Elite tem o Titanium de 397, o Platinum de 597, o treinamento extremo de R$ 997, o diagnóstico infalível de R$ 497, as atualizações por R$ 582 e o pendrive diamante, que é R$ 997, e a inteligência artificial Elite Assist por R$ 2.997, mais a comunidade, mais as mentorias e o certificado de R$ 2.358. O valor total disso tudo que eu estou te mostrando aqui do plano Elite é de R$ 9.622, quase R$ 10.000. Se tudo isso te desse a confiança de resolver qualquer problema sem passar vergonha, já valeria a pena? E se além disso te ensinasse a cobrar R$ 150 a R$ 300 por serviço, valeria a pena? Me diz aí, valeria a pena? E se por cima te desse uma comunidade e uma IA 24 horas por dia, aí valeria a pena, né? Bom, eu acredito que vale até muito mais, mas eu não vou cobrar 9.000, não vou cobrar 5.000, não vou cobrar 3.000, nem 2.000.
nem 1.000. Na hora de definir o preço, eu tinha duas opções. Opção 1, cobrar barato, vender para muita gente e o suporte sumir em 3 meses. E a opção 2, cobrar um investimento justo, que mostra o seu compromisso. Em troca, eu garanto um suporte real, atualizações constantes e um sistema que evolui com você. Eu escolhi a segunda opção, porque eu não quero te vender e sumir. O plano Pro, com tudo que eu te mostrei, Titanium, Platinum, treinamento, diagnóstico infalível e 6 meses de atualização, você vai entrar tudo isso no plano Pro por apenas R$ 197 à vista, ou em 12 vezes de R$ 19,70 no cartão. R$ 197. Tá bom para vocês aí? E o plano Elite, que com tudo o que o Pro tem, mais o pendrive diamante de 128 GB, mais a inteligência artificial Elite Assist, vitalícia, mais a comunidade do WhatsApp, as mentorias e o certificado, o valor dela é de R$ 297 à vista, ou 12 vezes de R$ 30,72. O que é R$ 30, gente? Somente isso, tá bom? R$ 297. A diferença do plano Pro para o plano Elite é de apenas R$ 100. R$ 100 para levar quase R$ 7.000 a mais em valor. Se tudo que esse arsenal fizesse fosse te economizar as próximas 5 visitas ao técnico, 5 vezes R$ 200, já são R$ 1.000 no seu bolso. Já teria se pago mais de 3 vezes. E eu nem estou contando o dinheiro que você vai ganhar. Estou falando só de economia. Faz sentido ou não faz? Agora escuta aqui. Dinheiro é só uma ferramenta de troca. Você troca dinheiro por algo que vale mais do que ele. Se esse arsenal te devolver R$ 1.500 no primeiro mês, e ele vai porque você se paga no primeiro cliente, então isso não é um gasto. É a melhor troca que você vai fazer esse ano. É um investimento com retorno garantido. Lembra da única coisa que preciso que você saia daqui hoje sabendo? O sistema fácil mais a comunidade? É essa combinação que garante esse retorno. R$ 297. Sabe quanto que custa uma visita de um técnico? R$ 150 a R$ 400. Uma visita. Com o Arsenal Elite, você se paga no primeiro cliente. No primeiríssimo serviço. Se você deve estar pensando agora, e como faço para instalar esse pendrive? Por isso eu criei o Ultra Instalador de Pendrives Milagrosos 2026. E vou te mostrar agora como ele funciona. Onde basta você plugar um pendrive no seu computador. Se você já tiver um antigo dos meus que eu já vendi, ótimo. Você vai fazer o download dos arquivos com o serial que eu vou te fornecer após a sua compra. Vai descompactar os arquivos, executar o instalador, esperar a instalação e pronto. Seu pendrive estará prontinho nas suas mãos em qualquer lugar do mundo, sem frete absurdo, sem extravio dos correios, sem roubo de carga, sem esperar 30 dias úteis, sem greve dos correios. Poucas horas após você receber o seu serial, o seu pendrive milagroso estará pronto nas suas mãos para você faturar. E sobre as atualizações? Utilizar o instalador Ultra me permitiu subir atualizações semestralmente para os alunos da comunidade. Portanto, você não precisa comprar um outro acesso, um novo serial quando surgir uma ferramenta nova, ou um pendrive na versão 2027 ou 2028, pois a cada 6 meses será lançado uma nova cobrança de R$ 97 para que você mantenha o seu acesso às atualizações semestrais que eu irei lançar na plataforma. Então assim você continua a manter o seu pendrive atualizado para sempre ao entrar para a comunidade, pelo valor promocional de amanhã, e a cada 6 meses serão disponibilizados atualizações para você com o custo de apenas R$ 97. Basta fazer o download dos arquivos novos e substituir do seu pendrive e pronto, pendrive atualizado para sempre.
Entenderam aí? Então você vai fazer a sua entrada como se fosse assim, uma matrícula amanhã no plano Elite ou no plano Pro, vai baixar, vai ter acesso a tudo, as atualizações, e daqui 6 meses, aí você pode comprar à vista ou parcelado, tanto faz, e daqui 6 meses, para ter a nova atualização do pendrive, será lançado uma nova cobrança a cada 6 meses, semestral, de apenas R$ 97,00 pela sua renovação do seu acesso do seu serial, para você poder ter acesso às atualizações, para você não ter que pagar de novo o seu plano. Entenderam? Somente R$ 97,00, independente se é o Elite ou o Pro, porque se trata de atualizações. Perfeito? Aí seria atualizações. Do Pro, você vai receber as atualizações de todos os pendrives. E do Elite, você vai receber do pendrive Titanium e do pendrive Platinum. Combinado? Entenderam? Agora eu vou te mostrar porque esse investimento não tem absolutamente nenhum risco. Eu sei que você pode estar pensando até que isso parece bom demais para ser verdade. E eu entendo. Você já caiu em promessa vazia antes. Por isso eu criei uma garantia tripla. A camada 1 da garantia tripla é uma garantia incondicional de 30 dias. Não gostou? Manda um e-mail. Te devolvo 100% do seu dinheiro, sem pergunta, sem burocracia, em até 30 dias. A camada 2 da garantia tripla. Garantia de performance de 30 dias. Essa é ousada. Você usa o arsenal em 3 formatações, só 3. Se você não economizar pelo menos 5 horas de trabalho comparado com antes, eu te devolvo o dobro do que você pagou. Isso mesmo, o dobro. Mas só se você não economizar 5 horas com o trabalho comparado ao de antes. E a camada 3 é uma garantia de resultado de 60 dias. Essa é a mais poderosa, você nunca viu em nenhum lugar, eu nunca fiz também. Você vai seguir o plano, vai usar o arsenal. Se em 60 dias você não faturar pelo menos R$ 500 com formatação, eu te devolvo todo o seu dinheiro e você mantém o seu acesso ao arsenal. Você leu certo. Você fica com a ferramenta, recebe o seu dinheiro de volta. Isso em 60 dias. Porque eu sei que se você seguir, os R$ 500 são inevitáveis. São 4 clientes em 60 dias. 4. Então eu te pergunto, com uma garantia tripla dessas, qual que é o risco de você tentar? O risco é zero. É literalmente zero. Deixa eu repetir para ficar bem claro. Se não gostar, eu devolvo tudo em 30 dias. Se não economizar tempo, eu devolvo o dobro. Se não faturar R$ 500 em 60 dias, eu devolvo tudo e você fica com as ferramentas, você fica com tudo. O único jeito de você perder dinheiro é não comprando e continuar pagando R$ 150 toda vez que o computador travar. O risco é todo meu, zero risco para você. Faz sentido? Agora, 2 coisas que podem passar aí na sua cabeça. Primeira coisa, preciso falar com a minha esposa primeiro. Eu respeito, mas pensa, quando o pneu do carro fura, você espera autorização? Imagina chegar e dizer, amor, investi R$ 297, menos que o supermercado semanal, e com isso eu posso ganhar R$ 300 toda vez que alguém tiver um problema. Se paga no primeiro cliente. Sabe o que ela vai dizer? Ela vai falar assim, e por que você não investiu antes? Beleza, agora o segundo fator aí que pode passar na sua cabeça. Já tentei outros cursos, outros métodos, outros cursos e não funcionou. A maioria dos cursos é feito para quem já entende. O arsenal aqui é diferente, tá? Primeiro, não é curso. Isso aqui não é um curso, é ferramenta. O pendrive faz 95% do trabalho duro. Segundo, foi criado especificamente para pessoas acima de 45 anos com medo. Terceiro, você não está sozinho. Tem comunidade, tem mentoria, tem a inteligência artificial, temos o grupo no WhatsApp. Isso não é um curso para juntar poeira. É um arsenal de combate. Eu sei que tem gente pensando, Davi, R$ 297 é dinheiro. Eu não tenho esse valor sobrando. Eu entendo de verdade, sabe?
Mas pensa aqui comigo. Quanto que você gastou com técnico no último ano? 150 aqui, 200 ali, 300 naquela vez. O plano Elite cabe em 12 parcelas de R$19, de R$30, aliás. O plano Pro de R$19. São R$30 por mês, menos que o almoço. E diferente do almoço, esse investimento se paga de volta no primeiro serviço que você fizer. De verdade, o que está te custando caro não é ter o arsenal. Cada vez que você paga um técnico, você está pagando pela mesma ignorância que fizeram meu pai pagar. Faz sentido? Outra coisa que eu ouço muito. Davi, mas e se eu travar? E se eu não conseguir sozinho? Primeiro, você não vai estar sozinho. No Elite, você tem a comunidade, onde eu e centenas de alunos respondemos em minutos. Você tem a inteligência artificial que tira dúvidas 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem as mentorias comigo ao vivo, por Zoom. Segundo, o treinamento tem 37 vídeos curtos. Cada um mostra exatamente o que fazer, clique por clique. Não tem teoria. Assiste, faz igual e funcionou. Terceiro, lembra do Fernando? 61 anos, que mal sabia ligar o computador? Ele também achava que não ia conseguir. Sabe o que ele me diz? Davi, foi mais fácil do que eu imaginava. O medo era meu maior desafio. Se ele conseguiu, você também consegue, concorda? Alguém pode estar pensando, e se o pendrive que eu tenho em casa não servir? Olha, qualquer pendrive com USB 3.0 e 32 GB ou mais funciona. Se o seu for menor, um de 64 GB custa menos. Se o seu for menor do que 32, um de 64 GB custa menos de R$40 em qualquer papelaria. R$40 num pendrive que vira sua ferramenta de trabalho profissional. O mesmo pendrive que técnicos usam para cobrar R$300 por atendimento. Parece bom negócio? E para quem está pensando, Davi, aqui na minha cidade é pequeno, será que funciona? O computador trava em todo lugar. São Paulo, Goiânia, Fortaleza, interior de Minas, cidadezinha do Nordeste, não importa. Onde tem computador, tem problema. E onde tem problema, tem cliente. Na verdade, no interior é melhor. Sabe por quê? Porque tem menos técnicos. Em cidade grande, tem um técnico em cada esquina. Em cidade pequena, quando descobrem que você formata, você vira a referência na região inteira. Eu tenho um aluno em todo o Brasil. Funciona em todos os lugares. Bom, eu respondi as dúvidas mais comuns aqui. Se ainda tem alguma, manda aí no chat, tá bom? Mas se você já entendeu como que funciona, você já entendeu que o risco é zero e que agora eu tenho que falar que o carrinho não vai abrir agora, ele vai abrir amanhã às 9 horas no WhatsApp. Então, a única coisa que você precisa fazer é estar no grupo. Quem aqui já decidiu, vai entrar? Antes das instruções finais, lembra da história do meu pai? Aquele homem que sentiu vergonha na frente de um computador travado? Pois é, meu pai foi o primeiro a usar o Arsenal e eu nunca vou esquecer o dia que ele me ligou orgulhoso, voz tremendo, e disse: filho, resolvi o problema do vizinho, resolvi sozinho e ele me pagou R$100. Aquilo não era sobre os R$100, era sobre dignidade, sobre se sentir capaz de novo. E é isso que eu quero aqui para você, tá? Eu não estou aqui para te vender um pendrive. Eu estou aqui para te devolver a confiança de que você consegue, que não é tarde, que você pode recuperar o respeito que a tecnologia tentou tirar de você. E deixa eu ser honesto sobre mim. Eu não sou um gênio, não sou programador formado, aprendi tudo na raça, no erro. O sistema é simples porque foi criado por alguém que queria facilitar, não complicar. Se eu conseguir criar, você consegue usar. Você tem duas escolhas a partir de agora. A escolha número 1, não fazer nada, fechar a tela e dormir. E daqui 2 semanas, o computador trava, você liga para um técnico, paga 150, R$200, ele fica 2 horas na sua casa, você não entende nada do que ele faz, ele vai embora e daqui 3 meses trava de novo. 1 ano se passa, você gastou mais de R$1.000 com o técnico e não aprendeu nada.
continua dependendo, continua sentindo aquela vergonha, continua pensando, eu podia ter resolvido isso naquela noite de domingo. Ou a escolha número 2, dá um passo, um único passo. Amanhã, às 9, você garante o seu arsenal. Na quarta-feira, seu pendrive está pronto. No sábado, você formata o primeiro computador. 10 minutos. Você olha para a tela, tudo funcionando e sente aquele orgulho. Sente, seu vizinho descobre, pede ajuda, você resolve em 15 minutos. Ele te paga R$150 e indica 2 amigos. Daqui 30 dias, sua esposa olha para você diferente. Seu filho te manda uma mensagem pedindo ajuda. Seu neto, se você tiver, te olha com respeito. Você não é mais o cara que dependia dos outros. Você é o cara que resolve. Qual desses 2 futuros você quer? Digita no chat aí. 1 ou 2? Bom, eu já fiz a minha parte. Agora é com você. Olha, isso aqui é importante. O link de compra para você entrar no plano Pro ou no plano Elite não está aberto agora. O carrinho para você entrar, para você fazer a sua inscrição, abre amanhã, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, em ponto. Combinado? E o link vai ser enviado exclusivamente pelo grupo do WhatsApp. E você vai ter as 2 opções, Elite e Pro. Só no grupo. Não vai ter link em nenhum outro lugar. Combinado? Então, se você quer garantir amanhã, você precisa entrar no grupo agora. Se você não está ainda no grupo, sei lá por onde que você caiu nessa live aqui. Se for por e-mail, pelo Facebook, Instagram, se você não está no grupo, você precisa estar no grupo para poder entrar, tá bom? O link do grupo está fixado nos comentários aqui da aula. É só você clicar nele e entrar, beleza? Se você já está lá, tudo certo, vai ser lá mesmo, aonde vai ser abertas as inscrições. Amanhã, às 9, o link para compra será o primeiro recado, tá bom? Uma última coisa, você provavelmente não vai dormir bem hoje. E não é por minha causa, é porque você vai ficar pensando, calculando. Se eu cobrar 150 por serviço, 3 por semana, são R$1.800. Vai pensar, e se eu tivesse começado há 5 anos? Vai pensar no José, na Maria, no Carlos e pensar se eles conseguiram, por que eu não? Essa inquietação, ela é boa. É sinal que algo mudou. Use essa energia para entrar no grupo, para ficar lá e para fazer a sua inscrição amanhã. E tem mais uma coisa, eu não me esqueci. Vai ser para quem agir rápido. Os 10 primeiros, só os 10 primeiros, tá? Que garantirem ou no plano Elite, que é o de R$297, amanhã às 9, vão receber um bônus físico em casa, algo que eu nunca vendi antes. Se trata de um kit ferramentas elétrico. Eu não faço a venda desse kit, ele é exclusivo, mas no Mercado Livre o valor dele, se você comprar, é de R$354,49 mais o frete. E se você for um dos 10, são 10 kits, 10 oportunidades. São os 10 primeiros também. Amanhã, ou seja, você tem que ser rápido. Vai ser enviado pelos correios para sua casa, totalmente grátis. São apenas 10 unidades, tá? Quando acabar, acabou. E vai acabar nos primeiros minutos. Da última vez que eu fiz algo assim, foi nos primeiros 30 segundos, eu acredito. Então, se quer o kit, precisa estar no grupo e ser rápido amanhã às 9. Combinado, pessoal? Recapitulando, se você não está no grupo, entra no grupo agora. O link vai estar aqui fixado nessa página, aqui nos comentários, dá uma olhada. Ou na descrição desta aula, desta live, também tem um link, eu vou deixar visível. Segundo passo, amanhã às 9 da manhã, link de compra será enviado no grupo. São 2 links, Plano Pro e Plano Elite. Os 10 primeiros do Plano Elite ganham o kit ferramentas e você tem a garantia de 3 camadas, ou seja, risco zero.
Eu vou ficar aqui agora respondendo algumas perguntas. Pode mandar aí no chat, pessoal. Davi, funciona para quem nunca mexeu com o computador? Boa pergunta. Foi feita especificamente para quem nunca mexeu. O José, de 54 anos, nunca tinha formatado. 12 computadores no primeiro mês foi o que ele formatou. Se funcionou para ele, funciona para você. E se não funcionar, tem a garantia tripla risco zero. Se quer começar, entra no grupo aí do WhatsApp, e que o link está aí nos comentários, e aguardo o link amanhã. Outra pergunta. Preciso comprar algum equipamento caro? Não, você não precisa de um computador. Você não precisa de um computador top, nem um equipamento caro. Você precisa de um computador comum, normal, padrão atual, internet, obviamente, e as ferramentas são todas inclusas no download que você vai receber o seu serial. Você vai precisar de um pendrive com USB 3.0 para gravar. Aí, no caso, 32, 64 ou 128. Qualquer um deles que você quiser. Se você quiser os três, também fica a teu critério. Pode ser qualquer um de 32 para começar. Vai custar aí uns R$30, né? Tem até no Mercado Livre, na Shopee, enfim, você pode encontrar, se você não tiver. Se você tiver um pendrive antigo dos meus, que eu já vendi se você for uma dessas 12 mil pessoas que eu vendi pendrives, você pode utilizar eles sem problema nenhum, desde que seja mais de 32 GB. Fora isso, nada mais, tá bom? Não esqueça, amanhã às 9, viu? Terceira pergunta. Qual a diferença entre o Pro e o Elite? Qual que eu escolho? Bom, os dois são excelentes. O Pro te dá as ferramentas essenciais, né, que é o Titanium e o Platinum. Vai te dar o treinamento e atualizações. Com o Pro você já consegue faturar. É mais do que o suficiente aí para você faturar. O Elite vai te dar tudo do Pro, mais o pendrive diamante, mais a inteligência artificial, Elite Assist, vitalícia, né? E a comunidade e as mentorias. É o pacote completo, tudo que tem, para quem não quer depender de ninguém. A diferença de investimento aí de um para o outro é de R$100, né? Então, R$100 para levar mais de R$7.000 em valor, eu sei qual eu escolheria, né? Eu escolheria o Elite. Pessoal, enquanto eu respondo as perguntas aqui, quero lembrar, tá, que os pedidos, as inscrições, só abre amanhã às 9. Quem entrar primeiro e quem comprar e fazer a sua inscrição primeiro, a gente tem que vai cair na plataforma, leva os 10 primeiros kits elétricos. São só 10, tá? Não vai ter aviso. O link aparece no grupo. Os 10 primeiros que clicarem levam. Então, fique esperto com internet e bateria no seu celular. Eu recomendaria até o WhatsApp Web no computador, tá? Para ser mais rápido e não ter problemas aí com o celular. Quinta pergunta, minha idade vai me impedir? Bom, essa me emociona. Na verdade, essas ferramentas são feitas para crianças até, acho que o aluno mais antigo foi de 85 anos. Então, pessoas aí acima de 45 aprendem mais rápido com esse método. Por quê? Porque tem mais paciência, mais atenção aos detalhes, mais comprometimento com a ferramenta. O Carlos, de 67 anos, agora dá dicas para o filho, que é técnico formado. E a sua idade não é um obstáculo, é a sua maior vantagem, tá? Os clientes, eles confiam mais em técnicos maduros. Vocês já estão no grupo aí, vocês estão esperando. Quem vai entrar aí diz eu vou entrar, eu vou ganhar o kit. Quero ver quem que vai ganhar o kit amanhã. Pergunta 6. E se minha cidade já tiver muitos técnicos? Ótima pergunta. Só no Brasil, mais de 120 milhões de computadores. Cada um precisa de manutenção. A maioria dos técnicos usa métodos de 2010. São 16 anos já. Demora 2 horas para fazer o que o arsenal que eu tenho aqui, sendo um dos 3 pendrives, né? Quando eu falo arsenal, eu englobo o pendrive milagroso, tudo que a gente está oferecendo. Faz aí em 10 minutos. Com um arsenal de ferramentas, você é mais rápido e eficiente.
o mercado ele não está saturado, ele está mal servido, tá? Muitos alunos começaram com amigos e hoje tem agenda cheia só no boca a boca, tá? Não perde essa chance. O link aí tá no chat. Ah, eu também ensino a fazer marketing lá dentro do treinamento extremo. Pergunta 7. Davi, R$ 297 é dinheiro, vale mesmo? Olha, eu entendo que R$ 297 não é troco de pão, né? Mas você tem que botar aí na perspectiva. Quanto que custa uma visita técnica? R$ 150 a R$ 400 uma visita, né? Então, com o que eu vou te fornecer, com o que a comunidade tem, você se paga no teu primeiro serviço. Do segundo em diante é só lucro. Se você fizer 2 serviços aí na semana, são de R$ 150, são R$ 1.200 por mês em um ano. São mais de 14 mil. E você não vai estar gastando R$ 297, né? Você vai estar investindo, tem esse valor, esse fator aí, com o retorno garantido. Se não voltar, eu te devolvo, né? Que é a garantia. Então, pessoal, tá todo mundo no grupo do WhatsApp lá, todo mundo esperando. Me deem aí o feedback de vocês. Pergunta 8. Minha esposa não vai concordar. A esposa de novo. Vamos lá, eu recebo isso toda hora. Eu quero que você tenha aí um tempo, né? Agora à noite, e provavelmente a hora que você está assistindo essa aula, se não for replay. Eu quero que, antes de iniciar, de você perder a chance de ser um dos primeiros, eu quero que você mostre essa aula aqui para ela, tá? Mostra os resultados, mostra a garantia e fala, amor, se não funcionar a gente recebe tudo de volta. Se funcionar a gente ganha R$ 300 toda vez que eu fizer uma formatação. O feedback que eu mais recebo depois que o pessoal assiste às aulas são minha esposa disse que eu deveria ter feito isso há anos. A maioria das mulheres gostam de dinheiro, né? Bom, a decisão é sua, tá? Pergunta 9. Posso pagar parcelado? Pode. Né? O pagamento parcelado é no cartão, tá? Você pode pagar no cartão, no Pix à vista também. E a cobrança de R$ 97 é semestral. O Pro em 12 vezes, ele é R$ 197 à vista, ou 12 vezes de R$19,70. E o Elite é R$ 297 à vista, ou 12 vezes de R$30,72. Menos de R$1 por dia. É cartão, Pix, é só você entrar no grupo, tá bom? E esperar o link dos pedidos. Eu tô vendo muita gente entrando no grupo agora, tá, gente? Aqui que tá no grupo vai receber o link. Isso é bom, porque quem que tá no grupo aqui vai receber o link primeiro. E os 10 primeiros que comprarem amanhã levam um kit. Então, não perca essa chance. Outra pergunta. Davi, e se eu não conseguir? Essa eu queria responder. Tá, pera aí. E se eu não conseguir? Tá, mas eu tenho uma outra pergunta para você. E se você conseguir? E se daqui 30 dias você tiver formatado o seu primeiro computador sozinho? E se daqui 60 dias tiver R$ 500 a mais na sua conta? E se daqui um ano tiver uma renda extra de R$ 2.000 por mês? O que muda na sua vida aí? Agora imagine o contrário. Imagine que você não entra, que você vai fechar aqui essa live, né? Amanhã, quando eu mandar o link, você não entra, você perde aí o kit também, né? E você fica inseguro. Mas quando você vai ligar o teu computador, ele trava. Aí você não sabe o que fazer, você chama um técnico e ele fala R$300. Na semana seguinte, paga de novo, no mês seguinte de novo. Em um ano aí você gastou aí mais de, se você tiver vários computadores, R$300 por computador, facilmente R$1.500, R$2.000, R$3.000 pode chegar, né? E você não aprende nada. E você pode investir, né, esses R$297 a partir de amanhã às 9, aprender a resolver sozinho e ainda ganhar dinheiro. A conta é simples aí, a decisão é sua, tá? Pessoal, eu quero agradecer cada um que ficou comigo aqui até agora. São quase 1h30 de aula.
Eu dei o meu melhor aqui, abri o jogo, porque eu acredito que essa comunidade, com esse arsenal de batalha, né, pode transformar a vida de vocês. Assim como transformou a do meu pai, do José, da Maria, do Carlos, pessoas que eu citei aqui, e mais de 15 mil pessoas que tiveram as minhas ferramentas. Agora a bola está no seu campo, né? O link do grupo do WhatsApp está no chat para você entrar. Se você já entrou, ótimo. Tô vendo muita gente entrando que não estava no grupo, né? Amanhã, na segunda, às 9 da manhã, o link de compra vai ser enviado exclusivamente aí no nosso grupo, nesse grupo que você está. Lembrando, os 10 primeiros ganham o kit ferramentas, garantia tripla, risco zero. Eu vou estar no grupo amanhã, de manhã, esperando vocês, tá? E compartilhando com vocês aqui. Sabe por que eu faço isso? Todo mundo que ficou aqui comigo até agora. Não é pelo dinheiro, tá? É porque cada vez que um aluno me manda uma mensagem dizendo: Davi, formatei o meu primeiro computador, eu vejo meu pai, né? E eu vejo aquele homem que sentiu vergonha, que pensou que era velho demais, que achou que tecnologia não era para ele, né? Meu pai não teve comunidade, não teve treinamento, não teve inteligência artificial, não teve ferramentas além dos pendrive que eu dava para ele. Ele tinha somente a mim, né? E hoje ele me vê lá de cima. Mas você tem tudo. Você tem a ferramenta, você tem o método, o suporte, a comunidade, a garantia, preço facilitado, cortado. A única coisa que falta para você é a sua decisão, né? Amanhã, 9 horas, no grupo do WhatsApp. Eu te espero lá. Boa noite para todos. Obrigado por confiarem em mim. E até lá. Não dorme pensando demais, hein? Dorme pensando na tua ferramenta, na sua vida nova de formatação de computadores. Um abraço para todos, uma boa noite para todos. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.